9. Como especificar a mensagem do autor? O mundo dos negócios tem outro aspecto em comum com o mundo dos livros, além da definição dos termos de um contrato, a apresentação de propostas. O que os compradores e vendedores querem dizer com proposta é uma espécie de oferta ou assentimento. Nas negociações honestas, a pessoa que faz uma proposta está, nesse sentido, declarando sua intenção de agir de determinada maneira. Uma negociação bem-sucedida requer muito mais que honestidade. A proposta tem de ser clara e, obviamente, tem de ser atraente. Assim as partes podem chegar a um acordo. A proposta de um livro também é uma declaração, ou seja, é uma expressão do julgamento do autor sobre alguma coisa. Ele afirma algo que julga ser verdade, ou nega algo que julga ser falso. Ele confirma este ou aquele fato. Uma proposta desse tipo é como uma declaração, mas de conhecimentos, e não de intenções. O autor talvez nos informe suas intenções no começo do prefácio, por exemplo. Mas, para descobrirmos se ele manteve sua promessa, temos de procurar suas propostas. Em geral, a ordem de leitura é inversa em relação à ordem de negociação. Os executivos normalmente chegam a um acordo depois de entrarem em contato com a proposta, mas o leitor tem de chegar a um acordo com o autor antes de descobrir o que este está propondo, qual julgamento está declarando. É por isso que a quinta regra de leitura analítica aborda palavras e termos, e a sexta, que vamos expor logo a seguir, refere-se a frases e propostas. Há uma sétima regra estreitamente relacionada com a sexta. Talvez o autor tenha sido honesto ao expressar-se sobre questões factuais ou de conhecimento. Em geral, nós confiamos nele. Mas, a não ser que estejamos interessados apenas na personalidade do autor, não devemos nos satisfazer apenas com suas opiniões. As propostas de um autor não passam de sua opinião, a não ser que sejam fundamentadas por boas razões. Se estamos interessados no livro e no assunto do livro, e não apenas no autor, então vamos querer conhecer não apenas suas propostas, mas porque ele acha que devemos nos deixar persuadir e aceitá-las. A sétima regra versa, portanto, sobre os argumentos e seus tipos. Existe uma grande quantidade de raciocínios, ou seja, uma grande quantidade de maneiras de se fundamentar o que se diz. Às vezes, é possível argumentar que algo é verdadeiro, às vezes, só é possível defender uma probabilidade. Mas todo tipo de argumento consiste em declarações que se relacionam de determinada maneira. Disse isto por causa daquilo. A expressão por causa sinaliza justamente uma razão, uma explicação. A presença de argumentos é indicada por algumas outras palavras que relacionam declarações, tais como, se isto é assim, então aquilo, ou, dado que isto, portanto aquilo, ou disto seguisse aquilo. Nos capítulos anteriores deste livro surgiram muitas palavras como essas. Sabemos por experiência que as pessoas que não estão mais na escola, se querem continuar aprendendo e descobrindo, precisam que os livros continuem lhes ensinando. Nesse caso, se as pessoas querem continuar aprendendo, então precisam saber como continuar aprendendo com os livros, já que os professores estão ausentes. Um argumento nada mais é do que uma série de afirmações ou declarações que fornece os fundamentos ou razões para aquilo que se está concluindo. É necessário um parágrafo, portanto, ou pelo menos uma série de frases, para expressar um argumento. As premissas, ou princípios, de um argumento nem sempre são declaradas de início, no entanto são sempre a fonte das conclusões. Se o argumento é válido, então das premissas segue-se a conclusão. Isso não quer dizer que a conclusão seja necessariamente verdadeira, dado que todas ou algumas premissas podem ser falsas. Há um aspecto lógico e um aspecto gramatical na ordem dessas regras de interpretação. Progredimos de termos para propostas e destas para argumentos, progredindo de palavras e expressões para frases e destas para uma série de frases, ou parágrafos. Em suma, estamos progredindo de unidades mais simples para unidades mais complexas. O elemento menos significativo de um livro é, obviamente, a palavra. Seria verdadeiro, embora não adequado, dizer que um livro consiste em palavras. Ele também consiste em um grupo de palavras, que são em si unidades, e consiste em um grupo de frases, que também são em si uma unidade. O leitor ativo está ponto atento não apenas às palavras, mas às frases e aos parágrafos. Não há outra maneira de descobrir os termos, as propostas e os argumentos de um autor. A esta altura da leitura analítica,
em que a interpretação é nosso objetivo, você deve ter percebido que a direção que estamos tomando é contrária à direção do primeiro estágio, quando o objetivo era esboçar uma estrutura. No primeiro estágio, partimos do livro como um todo e fomos descendo até suas partes principais, depois as divisões dessas partes, etc. Como você deve suspeitar, os dois movimentos se encontram em algum lugar. As partes principais de um livro e as divisões dessas partes contêm muitas propostas e, normalmente, vários argumentos. Se você continuasse dividindo o livro em partes, teria condições de dizer afinal, nesta parte, as seguintes ideias são expostas. Ora, cada uma dessas ideias é provavelmente uma proposta, e algumas delas, se tomadas em conjunto, perfazem um argumento. Desse modo, os dois processos de esboçar e interpretar encontram-se no nível das propostas e argumentos. Você chega às propostas e aos argumentos dividindo o livro em suas partes. Vai aos argumentos observando sua composição em propostas e, em última instância, em termos. Quando tiver completado os dois processos, então poderá dizer com segurança que realmente conhece o conteúdo do livro. Frases versus propostas. Já notamos anteriormente um aspecto das regras que vamos abordar neste capítulo. Como no caso da regra sobre palavras e termos, também estamos lidando aqui com a relação entre linguagem e pensamento. Frases e parágrafos são unidades gramaticais. São unidades de linguagem. Proposições e argumentos são unidades lógicas, ou unidades de pensamento e conhecimento. Teremos de encarar um problema semelhante àquele que encaramos no capítulo anterior. Dado que a linguagem não é um meio perfeito de expressão do pensamento, pois uma palavra pode ter vários significados e duas ou mais palavras podem ter o mesmo significado, vimos como era complexa a relação entre o vocabulário do autor e sua terminologia. Uma palavra pode representar diversos termos, e um termo pode ser representado por diversas palavras. Os matemáticos chamam a relação entre os botões de um paletó bem feito e as casas desses botões de relação de 1 para 1 ou biunívoca. Há um botão para cada casa, e uma casa para cada botão. Ora, a questão é que essa relação não se verifica entre palavras e termos. O erro mais grave que você pode cometer ao aplicar essas regras é supor que exista uma relação de 1 para 1 entre os elementos da linguagem e os elementos de pensamento ou conhecimento. Na realidade, nem mesmo entre botões e suas casas seria tão fácil fazer uma relação dessas. As mangas da maioria das camisas masculinas trazem botões que não têm sua própria casa. E se a camisa estiver bem gasta, talvez haja nela casas sem seus respectivos botões. Vamos transpor essa situação para o caso das frases e propostas. Nem toda frase de um livro expressa uma proposição. Primeiro, algumas frases expressam perguntas, ou seja, elas expõem problemas em vez de respostas. Proposições são as respostas às perguntas. Elas são declarações de conhecimento ou opinião. É por isso que algumas frases são chamadas de declarativas enquanto outras são chamadas de interrogativas. Há ainda frases que expressam desejos ou intenções. Elas podem nos informar sobre o propósito do autor, mas não transmitem o conhecimento que ele está tentando expor. Além do mais, nem toda frase declarativa pode ser lida como se expressasse uma proposição. Há pelo menos duas razões para isso. A primeira é o fato de que palavras são ambíguas e podem ser usadas em várias frases. Assim, é possível que a mesma frase expresse diferentes proposições se houver uma mudança nos termos que as palavras expressam. Ler e aprender é uma frase simples, mas se em determinado ponto quisermos dizer que aprender é adquirir informação e em outro ponto quisermos dizer que é desenvolver o entendimento, a proposição não será a mesma, pois os termos são diferentes. Embora, claro, a frase seja a mesma. A segunda razão é que nem todas as frases são tão simples quanto ler e aprender. Quando suas palavras são usadas sem ambiguidade, uma frase simples normalmente expressa uma proposição simples. No entanto, mesmo quando suas palavras são usadas assim, sem ambiguidade, uma frase complexa expressa duas ou mais proposições. Uma frase complexa é, na realidade, uma coleção de frases, conectadas por palavras como e ou se então, ou não apenas, mas também. Você está certo se pensou que a linha que separa uma longa frase complexa de um parágrafo curto é muito tênue. Uma frase complexa pode expressar proposições relacionadas entre si na forma de um argumento. Essas frases podem ser extremamente difíceis de interpretar.
Como exemplo, vamos considerar esta interessante frase de O Príncipe, de Maquiavel: um príncipe tem de inspirar temor de tal maneira que, se ele não angariar amor, que evite o ódio, porque ele pode resistir muito bem sendo temido enquanto não for odiado, o que se dará na medida em que se abstenha da propriedade de seus cidadãos e de suas mulheres. Gramaticalmente, trata-se de uma única frase, embora seja extremamente complexa. O ponto e vírgula e o porquê indicam as principais modificações da frase. A primeira proposição é que um príncipe tem de inspirar temor de certa maneira. A partir do porquê, dá-se início a uma nova frase. Ela poderia ter sido simplificada para: a razão para isso é que ele pode resistir, e assim por diante. Essa frase expressa pelo menos duas proposições: a razão pela qual o príncipe tem de inspirar temor, de tal maneira que resista sendo temido na medida em que não seja odiado. 2. Ele pode evitar ser odiado respeitando as propriedades de seus cidadãos e suas mulheres. É importante distinguir as diversas proposições contidas em uma frase longa e complexa. Para que você concorde com Maquiavel ou discorde de suas ideias, é preciso antes entender o que ele está dizendo. Ocorre que ele está dizendo três coisas em uma frase só. Você pode discordar de uma e concordar com as demais. Pode até pensar que Maquiavel está errado quando propõe terrorismo a um príncipe, mas talvez você possa reconhecer sua sagacidade quando diz que é melhor que o príncipe não desperte ódio junto ao temor, e talvez você também possa concordar em que abster-se das propriedades de seus súditos e de suas mulheres é uma condição indispensável para não ser odiado. A não ser que detecte as diversas proposições de uma frase complexa, você jamais conseguirá fazer um julgamento adequado a respeito do que o autor está dizendo. Os advogados conhecem muito bem esse fato. Eles devem examinar as frases com grande esmero para descobrir o que está sendo alegado pelo acusador ou negado pela defesa. A frase "fulano assinou a escritura de aluguel em 24 de março" parece bem simples, mas ainda assim diz muitas coisas, algumas das quais podem ser verdadeiras ou falsas. Fulano pode até ter assinado a escritura, mas não em 24 de março, e esse fato pode ser importante. Em suma, mesmo em uma frase gramaticalmente simples, às vezes estão expressas duas ou mais proposições. Cremos que já dissemos o suficiente para indicar a diferença entre frases e proposições. Elas não se relacionam de maneira um para um. Uma frase simples pode expressar diversas proposições, seja por ambiguidade, seja por complexidade, mas uma proposição também pode ser expressa por duas ou mais frases diferentes. Se você captar nossos termos por meio das palavras e expressões que usamos como sinônimos, você saberá que estamos dizendo a mesma coisa nas frases. Ensinar e ser ensinado são funções correlatas, e transmitir e receber comunicação são processos correlatos. Vamos agora parar de explicar as questões gramaticais e lógicas e passar às regras. A dificuldade deste capítulo é a mesma do anterior: parar de explicar. Em vez disso, vamos supor que você saiba um pouco de gramática. Isso não quer dizer que precisa saber tudo sobre sintaxe, mas que ao menos conhece a ordem correta das palavras nas frases e as suas correlações. Um pouco de conhecimento gramatical é indispensável para um leitor. Você nem conseguirá começar a lidar com termos, proposições e argumentos, os elementos do pensamento, enquanto não for capaz de mergulhar para além da superfície linguística. Uma vez que palavras, frases e parágrafos continuem intocados e opacos, representarão uma barreira, e não um meio, para a comunicação. Você lerá palavras, mas não receberá conhecimento. Eis as regras. A quinta regra de leitura, como você deve estar lembrado, era: Regra 5. Encontre as palavras importantes e, por meio delas, entre em acordo com o autor. Então, a sexta regra pode ser expressa assim. Regra 6. Marque as frases mais importantes do livro e descubra as proposições que elas contêm. E eis a sétima regra. Regra 7. Localize ou formule os argumentos básicos do livro com base nas conexões entre frases. Você logo entenderá por que não dissemos parágrafos nesta regra. A propósito, tanto estas novas regras quanto aquela que recomenda entrar em acordo com o autor valem primordialmente para as obras expositivas. As regras sobre proposições e argumentos são bem diferentes quando estamos lendo uma obra poética, romance, peça teatral ou poema. Mais tarde trataremos das alterações necessárias para que as regras sejam aplicadas nesses casos. Como encontrar as frases-chave?
Como se localizam as frases mais importantes de um livro? E depois, como se interpretam essas frases para nelas detectar as proposições que contém? Mais uma vez estamos enfatizando aquilo que é importante. Dizer que há relativamente poucas frases importantes em um livro não quer dizer que você não precise prestar atenção ao resto. Obviamente, você tem de entender todas as frases. Mas a maioria das frases, assim como a maioria das palavras, não lhe trará dificuldades. Conforme dissemos em nossa discussão sobre leitura dinâmica, você as lerá rapidamente. Do seu ponto de vista de leitor, as frases mais importantes para você são aquelas que exigem esforço interpretativo, porque, à primeira vista, não são perfeitamente inteligíveis. Você as entende, mas sabe que há mais para ser entendido. São frases que você lê muito mais devagar e cuidadosamente do que as demais. Talvez elas não sejam as frases mais importantes para o autor, mas provavelmente são, pois é possível que você tenha mais dificuldades justamente nas coisas mais importantes que o autor tem a dizer. Nem é preciso ressaltar que são elas as coisas mais importantes nas quais você deve prestar atenção. Do ponto de vista do autor, as frases mais importantes são aquelas que expressam os julgamentos sobre os quais o livro se baseia. Normalmente, um livro contém muito mais do que as frases cruas de um argumento ou um mero conjunto de argumentos. O autor talvez explique como chegou a certa conclusão ou por que seu posicionamento implica as consequências que alega. Talvez ele discuta as palavras que utilizou. Talvez comente as obras de outros autores. Talvez se aprofunde nos mais variados tipos de discussões e considerações. Mas o coração da comunicação reside nas principais afirmações e negações, e nas razões que fornece para sustentá-las. Portanto, para ser bem-sucedido, você precisa enxergar as frases principais como se elas saltassem da página, em alto relevo. Alguns autores podem ajudá-lo nessa tarefa. Eles grifam para você as frases mais importantes. Ou dizem explicitamente que o ponto em questão é importante, ou usam outros dispositivos tipográficos para destacar as frases centrais. É claro que nada vai realmente adiantar para as pessoas que não ficam acordadas durante a leitura. Conhecemos muitos alunos e leitores que simplesmente não prestavam atenção a esses sinais. Eles preferiam continuar lendo em vez de se deterem e examinarem as frases importantes com o devido cuidado. São poucos os livros cujos autores destacam as frases fazendo-as ocupar um lugar especial na ordem e no estilo de exposição. Euclides, novamente, fornece o exemplo mais óbvio desse caso. Ele não apenas afirma suas definições, postulados e axiomas, suas principais proposições, no início, mas também rótula todas as proposições a serem provadas. Talvez você não entenda todos os enunciados. Talvez não consiga acompanhar todos os argumentos. Mas jamais perderá as frases ou grupos de frases importantes para o enunciado das provas. Outro exemplo no qual as frases principais são destacadas pelo estilo da exposição é a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Cada seção vem precedida por uma questão. Há vários indícios da resposta que o autor busca defender. São enunciadas várias objeções à resposta. O local onde Santo Tomás começa a argumentar seu ponto de vista é marcado pelas palavras: eu respondo que. Não há desculpa para não encontrar as frases importantes em um livro desses, as frases que expressam as razões e as conclusões, embora, mesmo assim, o livro continue sendo uma grande confusão para os leitores que tratam tudo que leem como se fosse igualmente importante, e leem tudo na mesma velocidade. No final das contas, tudo acaba sendo igualmente desimportante. À parte os livros cujos estilos chamam a atenção para os trechos que mais precisam de interpretação por parte do leitor, a localização das frases importantes é sua tarefa exclusiva. Há muitas coisas que ele pode fazer. Se for perspicaz o bastante, conseguirá captar a diferença entre os trechos que entende prontamente e os trechos que não entende, e então facilmente terá localizado as frases que mais o desafiam. Talvez, a esta altura, você esteja começando a perceber como é importante, para a leitura, ficar perplexo e saber disso. O espanto é o começo da sabedoria, seja aprendendo por meio de livros, seja aprendendo com a natureza. Se você nunca se questionar sobre o sentido de determinado trecho, então nunca poderá esperar que o livro lhe forneça qualquer insight que ainda não possua. Outra pista para encontrar os trechos importantes está nas palavras que os compõem.
Se você já marcou as palavras importantes, elas provavelmente o levarão até as frases que merecem sua atenção. Assim, o primeiro passo da leitura interpretativa o prepara para o segundo. Mas o inverso também pode ser verdadeiro. Pode acontecer de você marcar determinadas palavras somente depois de ficar confuso diante do sentido de uma frase. O fato de termos enunciado essas regras em determinada ordem não significa que você tenha de segui-las exatamente nessa ordem. Termos constituem proposições. Proposições contêm termos. Se você conhece os termos que as palavras expressam, é porque captou a proposição da frase. Se você entender a proposição transmitida por uma frase, terá captado os termos também. Esse fato sugere mais uma pista para localizarmos as principais proposições. Elas pertencem aos principais argumentos do livro. Elas podem ser premissas ou conclusões. Assim, se você consegue detectar essas frases que parecem formar uma sequência na qual há um começo e um fim, então provavelmente terá apontado precisamente as frases que são importantes. Dissemos uma sequência na qual há um começo e um fim. Todo argumento que os homens expressam em palavras leva certo tempo para ser enunciado. Talvez você até consiga dizer uma frase de um só fôlego, mas há sempre pausas em um argumento. Você tem de dizer algo primeiro, depois outra coisa, e assim por diante. Um argumento começa em um lugar, passa por outro lugar e chega ainda a outro lugar. É um movimento do pensamento. Ele pode começar pelas conclusões e proceder fornecendo as razões dela. Ou pode começar com a evidência e as razões para conduzi-lo até a conclusão. Evidentemente, assim como em outras situações, a pista não será útil a não ser que você saiba usá-la. Você tem de identificar um argumento assim que deparar com ele. A despeito de algumas experiências negativas, contudo, persistimos em nossa opinião de que a mente humana é tão naturalmente sensível aos argumentos quanto o olho é sensível às cores. Deve haver pessoas que são cegas a argumentos. Mas o olho não verá nada se permanecer fechado, assim como a mente não acompanhará um argumento se não estiver desperta. Muitas pessoas acham que sabem ler só porque sabem ler a velocidades diferentes. Mas elas pausam e leem devagar nas frases erradas. Elas pausam nas frases que mais lhes interessam em vez de pausarem nas frases que mais as confundem. Em verdade, esse é um dos maiores obstáculos para a leitura de livros que não são totalmente contemporâneos. Todo livro antigo contém fatos que são surpreendentes por serem diferentes daqueles que conhecemos, mas a leitura para entendimento não deve se fixar nesse tipo de novidade. O interesse no autor, na sua linguagem ou no mundo em que escreve é uma coisa, o interesse no entendimento de suas ideias é outra coisa bem diferente. As regras aqui abordadas podem ajudar a satisfazer a esse interesse, não a sua curiosidade sobre outras questões. Como encontrar as proposições? Suponhamos que você tenha localizado as frases principais. A regra 6 exige que se dê outro passo. Você terá de descobrir a proposição ou as proposições contidas em cada uma dessas frases. É outra maneira de dizer que você deve saber o que a sentença quer dizer. Você descobre termos descobrindo o sentido de determinada palavra naquele contexto. Similarmente, você descobre proposições interpretando todas as palavras que compõem a frase, sobretudo as palavras principais. Novamente, vale lembrar que você não conseguirá empreender essa tarefa sem conhecer um pouco de gramática. É preciso saber o papel desempenhado por adjetivos e advérbios nas frases, saber como os verbos funcionam em relação aos substantivos, como as locuções restringem ou amplificam o sentido das palavras, e assim por diante. Idealmente, você tem de ser capaz de dissecar uma frase por meio da análise sintática, embora não necessariamente de maneira formal. Apesar da desvalorização da gramática no ensino escolar, hoje em dia, vamos considerar que você conheça o bastante. Não é possível que você não conheça, embora possa estar um pouco enferrujado por falta de prática nos rudimentos da arte de ler. Há somente duas diferenças entre encontrar os termos que as palavras expressam e identificar as proposições que as frases expressam. Uma é que o contexto, no caso das proposições, é mais amplo. Todas as frases vizinhas são levadas em conta para a interpretação da frase em questão, assim como as palavras vizinhas são levadas em conta para a interpretação de determinada palavra. Em ambos os casos, você procede a partir do que entende em direção a uma elucidação gradual daquilo que é, em princípio, relativamente ininteligível.
A outra diferença reside no fato de que as frases complicadas normalmente expressam mais do que uma proposição. Você não terá completado a interpretação de uma frase importante enquanto não tiver separado todas as diferentes proposições, mesmo que elas estejam interrelacionadas. A habilidade para fazer isso vem com a prática. Encontre algumas frases complicadas neste livro e tente enunciar com suas próprias palavras cada uma das proposições declaradas. Enumere-as e relacione-as entre si. Enunciar com suas próprias palavras. Isso sugere o melhor teste que conhecemos para dizer se você entendeu a proposição ou as proposições de uma frase. Se lhe pedirem que explique o que o autor quis dizer em determinada frase, e você somente conseguir repetir as próprias palavras do autor com algumas poucas alterações, trata-se de um indício de que você não entendeu realmente o que o autor quis dizer. Idealmente, você tem de ser capaz de dizer a mesma coisa com palavras totalmente diferentes. É claro que esse ideal pode ser alcançado em diferentes graus. Mas se ficar claro que você não é capaz de se desfazer das palavras do autor, isso mostra que somente palavras lhe foram transmitidas, não pensamentos ou conhecimento. Você conhecerá as palavras do autor, mas não sua mente. Ele tentou lhe comunicar conhecimento, mas tudo o que você absorveu foram palavras. O processo de tradução de uma frase em língua estrangeira para a sua língua é relevante para o teste aqui proposto. Se você não consegue expressar em uma frase em português o que diz uma frase em francês, então sabe que não entende o significado da frase em francês. No entanto, mesmo que consiga, sua tradução poderá permanecer no nível meramente verbal, pois mesmo que tenha conseguido formar uma réplica fiel em português, talvez você não entenda o que o autor quis dizer em francês. A tradução de uma frase em português para outra língua, porém, não é meramente verbal. A frase recém-formada não é uma réplica verbal da frase original. Se for exata, ela será fiel somente ao pensamento. É por isso que esse tipo de tradução é o melhor teste que você poderia aplicar a si próprio, se quiser ter certeza de que digeriu a proposição, e não apenas engoliu as palavras. Se não passar no teste, então terá descoberto uma falha de entendimento. Se disser que sabe o que o autor quer dizer, mas tudo o que consegue fazer é repetir a frase do autor para mostrar que sabe, então não seria capaz de reconhecer a proposição do autor caso tivesse sido apresentada com outras palavras. Talvez o autor tenha apresentado a mesma proposição com palavras diferentes ao longo do livro. O leitor que não foi capaz de enxergar a proposição através das palavras provavelmente tenderá a tratar as frases equivalentes como se fossem frases que contivessem proposições diferentes. É o mesmo que uma pessoa não saber que 2 mais 2 igual 4, e 4 menos 2 igual 2, são notações distintas para a mesma relação aritmética, a relação do número 4 como o dobro de 2, ou do número 2 como metade de 4. Você teria concluído que essa pessoa simplesmente não entendeu a equação. A mesma conclusão se aplica a você ou a qualquer pessoa no caso de frases equivalentes que transmitam a mesma proposição, ou no caso de não conseguir expressar a proposição com frases diferentes daquelas utilizadas pelo autor. Essas observações têm a ver com a leitura sintópica, a leitura de vários livros sobre um mesmo assunto. Diferentes autores frequentemente dizem a mesma coisa com diferentes palavras, ou diferentes coisas usando praticamente as mesmas palavras. O leitor incapaz de ver através da linguagem os termos e proposições jamais conseguirá comparar livros correlatos. Em sua leitura equivocada, ele provavelmente concluirá que os autores discordam por causa de suas diferenças verbais ou talvez ignore suas diferenças reais por causa de meras semelhanças verbais. Há ainda outro teste para avaliar se você compreende a proposição de determinada frase. Você consegue indicar alguma experiência pessoal descrita pela proposição, ou na qual a proposição é pelo menos relevante? Você consegue dar um exemplo da regra geral que está sendo enunciada indicando alguma circunstância específica? Imaginar um caso é às vezes tão proveitoso quanto citar um caso real. Se você simplesmente não conseguir exemplificar ou ilustrar determinada proposição, seja imaginativamente, seja apontando uma experiência real, talvez esteja na hora de começar a suspeitar de que não entendeu o que está sendo dito. Nem todas as proposições são igualmente suscetíveis a esse teste. Talvez seja necessário adquirir a experiência específica que somente um laboratório poderia fornecer. Mas cremos que a questão está clara agora. Proposições não existem no vácuo. Elas se referem ao mundo em que vivem.
A não ser que consiga demonstrar certo traquejo com os fatos reais ou possíveis aos quais a proposição se refira ou para os quais seja relevante, você estará brincando com palavras, e não lidando com pensamento e conhecimento. Vamos dar um exemplo de caso assim. Uma proposição básica em metafísica é expressa pelas seguintes palavras: nada atua, exceto o que é real. Já ouvimos muitos alunos repetirem essa frase com um ar de autossatisfação intelectual. Eles pensavam estar se desobrigando de seu dever perante nós e o autor só por repetirem verbalmente essa frase. Mas a vergonha vinha à tona assim que lhes pedíamos para expressar a proposição com outras palavras. Raramente diziam, por exemplo, que algo que não existe não pode fazer nada. Mas essa seria uma tradução imediata e evidente, pelo menos, para quem entendeu a proposição em seu sentido original. Quando eles se mostravam incapazes de traduzi-la, nós lhes pedíamos um exemplo da proposição. Se algum deles nos dissesse que grama não pode crescer a partir de uma possível chuva, ou que contas bancárias não crescem só por causa de um possível aumento salarial, saberíamos que a proposição foi bem entendida. O vício do verbalismo pode ser definido como o mau hábito de usar palavras desprezando o pensamento que deveriam transmitir e sem consciência das experiências às quais deveriam se referir. É brincar com palavras. Como os dois testes indicam, o verbalismo é o pecado capital da leitura analítica. Esse tipo de leitor nunca vai além das palavras. O máximo que possui é uma memória verbal que lhe permite recitar palavras de forma vazia. Uma das acusações feitas pelos educadores modernos contra as artes liberais é que elas tendem ao verbalismo, mas ocorre justamente o contrário. O fracasso da leitura, o verbalismo onipresente, por parte daqueles que nunca foram treinados nas artes da gramática e da lógica mostra como o déficit nessas disciplinas resulta em escravidão às palavras, e não em domínio sobre elas. Como encontrar os argumentos? Já falamos o suficiente sobre proposições. Agora está na hora de abordarmos a sétima regra da leitura analítica, a qual requer que lidemos com várias frases. Dissemos anteriormente que havia uma boa razão para não formularmos essa regra de interpretação simplesmente encontrando os parágrafos mais importantes. A razão é simples: não há consenso entre os escritores sobre como os parágrafos devem ser compostos. Grandes escritores como Montaigne, Locke ou Proust compuseram parágrafos extremamente longos, outros, como Maquiavel, Hobbes ou Tolstói escreveram parágrafos relativamente curtos. Nos tempos modernos, sob a influência do estilo tipicamente jornalístico, a maioria dos autores assumiu a tendência de escrever parágrafos curtos e fáceis de ler. O parágrafo que você está lendo agora, por exemplo, é provavelmente longo demais para os padrões jornalísticos atuais. Se quiséssemos agradar aos leitores, teríamos começado um novo parágrafo em grandes escritores. Não é apenas uma questão de extensão. O que nos incomoda aqui é a relação entre linguagem e pensamento. A unidade lógica para a qual a sétima regra aponta é o argumento, a sequência de proposições, algumas das quais podem levar a outras. Essa unidade lógica não guarda relação exclusiva com nenhuma unidade reconhecível no texto, da maneira como, por exemplo, os termos estão relacionados às palavras e expressões, e as proposições estão relacionadas às frases. Um argumento pode ser expresso em uma frase única e complicada, por exemplo, ou em várias frases que formam apenas uma pequena parte de um parágrafo. Às vezes, pode acontecer de um argumento coincidir exatamente com um parágrafo, mas também pode acontecer de o argumento exigir diversos parágrafos para ser devidamente exposto. Há ainda outra dificuldade. Há inúmeros parágrafos em um livro que não expressam absolutamente nenhum argumento, nem mesmo a pequena parte de um argumento. Eles podem detalhar alguma evidência ou relatar como a evidência foi coletada, mas não são um argumento em si. Assim como há frases cuja importância é secundária, pois são meras digressões ou notas paralelas, assim também há parágrafos desse tipo. Nem precisamos lembrar que esses parágrafos podem ser lidos mais rapidamente que os demais. Por causa dessas questões, sugerimos que a regra 7 seja reescrita assim. Encontre, se puder, os parágrafos que expressam os argumentos importantes do livro e mais se os argumentos não puderem ser encontrados dessa maneira, você terá de construí-los, juntando frases de diversos parágrafos, até que consiga compor uma sequência de frases que enunciem as proposições que compõem o argumento. Após ter detectado quais são as frases principais, a composição dos parágrafos deverá ser algo relativamente simples. Há várias maneiras de fazê-lo.
Você pode escrever em um papel as proposições que, em conjunto, formam um argumento. Mas, em geral, o mais comum é fazer aquilo que sugerimos anteriormente: escrever números nas margens, além de outras marcas e sinais que indiquem os locais onde se encontram as frases que compõem o argumento. Nem sempre os autores ajudam o leitor nessa tarefa. Os autores que sabem expor seu raciocínio de maneira clara e limpa sempre buscam revelar, e nunca ocultar, seu pensamento. No entanto, nem todos os bons autores fazem isso da mesma maneira. Alguns, como Euclides, Galileu, Newton, autores cujo estilo é eminentemente matemático ou geométrico, chegam perto do ideal de igualar o argumento a apenas um parágrafo. O estilo da maioria dos escritores não matemáticos tende a apresentar dois ou mais argumentos em um só parágrafo, ou apresentar um argumento em vários parágrafos. Quanto mais displicente for a escrita de um livro, tanto mais difusos os parágrafos tenderão a ser. É muito comum termos de investigar todos os parágrafos de um capítulo para encontrar as frases que constituem o argumento. Alguns livros nos levam a investigar em vão, e outros nem mesmo encorajam a investigação. Um bom livro normalmente se resume à medida que os argumentos se desenvolvem. Se o autor resumir seus argumentos no final de um capítulo, ou no final de uma seção ou parte, você poderá consultar as páginas anteriores a fim de detectar os trechos que ele reuniu no resumo. Na Origem das Espécies, Darwin resume seu argumento para o leitor no último capítulo, chamado Recapitulação e Conclusão. O leitor que tanto se esforçou ao longo da leitura até que merece essa ajuda, já o leitor que não se esforçou não conseguirá aproveitar o resumo. A propósito, se você investigou bem o livro antes de começar a lê-lo analiticamente, saberá se os resumos existem e onde estão. Nesse caso, poderá usá-los da melhor maneira possível para interpretar o livro. Outro sinal de um livro mal escrito é a omissão de passos em um argumento. Às vezes eles podem ser omitidos sem causar danos, pois essas proposições deixadas de lado em geral são compensadas pelo conhecimento médio dos leitores. Mas, em outros casos, a omissão é enganosa, quando não intencionalmente enganosa. Um dos truques mais conhecidos de oratória ou propaganda é não dizer certas coisas, uma vez que poderiam arruinar o argumento se fossem explicitadas. Em geral, não esperamos que esse tipo de truque seja usado por autores honestos cujo intuito é ensinar, mas, mesmo assim, é prudente adotarmos o hábito de explicitar todos os passos de um argumento. Não importa de que tipo seja o livro, sua missão como leitor continua a mesma. Se o livro contiver argumentos, você tem de saber quais são e deve poder expressá-los em poucas palavras. Há, evidentemente, argumentos construídos sobre outros argumentos. Ao longo de uma análise complexa e elaborada, uma coisa pode ser provada para provar outra coisa, e esta coisa pode ser usada para provar ainda outra coisa. As unidades de raciocínio, porém, são os argumentos simples. Se você for capaz de encontrá-los em qualquer livro, jamais se perderá nas sequências argumentativas mais longas. Você pode estar pensando que, embora tudo isso seja muito bonito, talvez fosse necessário conhecer a estrutura dos argumentos da mesma maneira como os especialistas em lógica conhecem. Sem esse conhecimento específico, como encontrar, ou pior, como construir os argumentos se o autor não os expuser de maneira compacta, em um único parágrafo? A resposta é que, obviamente, você não precisa conhecer a estrutura dos argumentos como se fosse um especialista em lógica. Há relativamente poucos especialistas em lógica no mundo, para o bem ou para o mal. A maioria dos livros que transmitem conhecimento contém argumentos. Eles são voltados para os leitores em geral, e não para especialistas em lógica. Nenhuma grande competência em lógica é necessária para ler esses livros. Repetindo o que já dissemos anteriormente, a natureza da mente humana é tal que, se ela se esforçar ao longo da leitura, se identificar os termos usados pelo autor e encontrar suas proposições, ela também conseguirá encontrar os argumentos. Porém, algumas coisas que precisamos dizer poderão ser úteis para cumprir essa regra de leitura. Em primeiro lugar, lembre-se de que todo argumento consiste em uma quantidade específica de afirmações. Algumas dessas afirmações fornecem as razões para que você aceite a conclusão proposta pelo autor. Se você encontrar as conclusões antes, procure as razões. Se encontrar as razões antes, veja aonde elas o levarão. Em segundo lugar,
Discrimine entre o tipo de argumento que aponta para um ou mais fatos específicos como evidências para alguma generalização e o tipo de argumento que apresenta uma série de afirmações gerais para provar outras generalizações. O primeiro tipo de raciocínio é chamado indutivo, e o segundo é chamado dedutivo, mas os nomes não são tão importantes. O importante mesmo é saber distinguir os dois. Na literatura científica, observa-se essa distinção na diferença entre a prova de uma proposição por raciocínio e por experimentação. Galileu, em seu livro Duas Novas Ciências, chega a mencionar alguns experimentos que comprovam as conclusões já demonstradas anteriormente por raciocínio matemático. Em um capítulo conclusivo do livro Estudo Anatômico sobre o Movimento do Coração, o grande fisiologista William Harvey disse: demonstrou-se pela razão e por experimentos que o sangue, graças à batida dos ventrículos, flui pelos pulmões e pelo coração e é bombeado para todo o corpo. Às vezes, é possível defender uma proposição por meio de raciocínios feitos com base em outras verdades gerais e por evidências empíricas. Outras vezes, apenas um desses métodos está disponível. Em terceiro lugar, fique atento às coisas que o autor diz que tem de supor, o que ele diz que pode ser provado ou evidenciado e o que não pode ser provado porque é autoevidente. Talvez ele esteja realmente tentando lhe dizer quais são suas suposições ou talvez esteja realmente querendo que você descubra quais são essas suposições. Obviamente, nem tudo pode ser provado, assim como nem tudo pode ser definido. Se toda proposição tivesse de ser provada, nenhuma prova teria início. Axiomas, suposições e postulados são necessários para provar proposições. Se essas proposições forem provadas, elas poderão naturalmente ser usadas como premissas em outras provas. Em outras palavras, toda linha de raciocínio tem de começar em algum lugar. Basicamente, há duas maneiras ou lugares para se começar: com suposições, acordadas entre autor e leitor, ou com as chamadas proposições autoevidentes, que nem o autor nem o leitor podem negar. No primeiro caso, as suposições podem ser qualquer coisa, contanto que haja acordo entre autor e leitor. O segundo caso requer alguns comentários adicionais. Recentemente, as pessoas têm se referido às proposições autoevidentes como tautologias, e o sentimento que há por trás do termo é uma espécie de desprezo pelo trivial ou uma suspeita de engodo ou trapaça, como se coelhos estivessem sendo tirados de cartolas. Você enquadra a verdade definindo as palavras e, num passe de mágica, tira a mesma verdade como se ela nunca tivesse estado ali antes. Mas nem sempre é assim. Por exemplo, há uma diferença considerável entre uma proposição como o pai do pai é o avô, e o todo é maior do que suas partes. A primeira proposição é uma tautologia, afinal, a proposição está contida na definição das palavras, mas o segundo exemplo está longe de ser uma tautologia. Vejamos por quê. A afirmação, o todo é maior do que suas partes, expressa o entendimento que temos das coisas e de suas relações, o qual seria o mesmo a despeito das palavras que utilizamos ou das convenções linguísticas que adotamos. Os todos finitos quantitativos existem e eles possuem partes finitas definidas e, por exemplo, esta página pode ser cortada na metade ou em várias partes, etc. Ora, a maneira como entendemos um todo finito, isto é, qualquer todo finito, e a maneira como entendemos uma parte finita de um todo finito implicam entendermos o todo como maior que a parte, ou a parte como menor que o todo. Ao que parece, a questão é meramente verbal, ou seja, simplesmente não conseguimos definir as palavras todo e parte, e essas palavras expressam noções primitivas ou indefiníveis. Já que não podemos defini-las separadamente, o que podemos fazer é expressar o que entendemos por do e parte por meio de uma frase que mostre como os todos e as partes estão relacionados. A afirmação é axiomática ou autoevidente no sentido de que seu oposto é imediatamente percebido como falso. Podemos dizer que esta página é parte, e que metade desta página é todo, mas não conseguimos pensar que esta página, antes de ser cortada na metade, seja menor que a metade obtida após cortá-la. A despeito de como utilizamos as palavras, os todos finitos e suas partes definidas são tais que sempre somos movidos a dizer que o todo é maior que suas partes, e o que sabemos é a relação entre os todos existentes e suas partes, e não o uso das palavras ou seus significados. Essas proposições autoevidentes possuem, portanto, o status de verdades indemonstráveis e, por sua vez, inegáveis. Elas se baseiam somente em experiências e são parte do conhecimento espontâneo,
já que não pertencem formalmente a nenhum grupo específico de conhecimento, elas não pertencem à filosofia nem à matemática, assim como não pertencem à ciência nem à história. Eis porque, a propósito, Euclides as chamava de noções comuns. Elas também são instrutivas, apesar de Locke, por exemplo, achar que não. Ele não via diferença alguma entre uma proposição que nada instruía, como aquela sobre o avô, e uma que instruía, as proposições que nos ensinam algo que, de outra maneira, não saberíamos, como aquela sobre partes e todos. Todos os modernos que consideram tais proposições como meramente tautológicas cometem o mesmo erro. Não percebem que algumas das proposições que consideram tautológicas contribuem para nosso conhecimento, ao passo que outras, obviamente, em nada contribuem. Como encontrar as soluções? As últimas 3 regras da leitura analítica, as regras sobre termos, proposições e argumentos, podem ser encabeçadas por uma 8ª regra, a qual abrange o último degrau na interpretação do conteúdo de um livro. Mais do que isso, essa 8ª regra relaciona o primeiro estágio da leitura analítica, delineamento da estrutura, com o segundo estágio, interpretação do conteúdo. O último passo na tentativa de descobrir a essência do livro é descobrir os principais problemas que o autor tenta resolver. Lembre-se, isso está na regra 4. Ora, após ter chegado a um acordo com o autor, isto é, ter detectado os termos que ele utiliza, e captado quais suas proposições e argumentos, você terá de verificar o que encontrou voltando-se para outras questões. Quais dos problemas abordados pelo autor ele realmente conseguiu resolver? Na tentativa de resolvê-los, será que o autor criou novos problemas? Dos problemas em que ele fracassou, velhos ou novos, em quais o próprio autor reconhece que fracassou? O bom autor, assim como o bom leitor, tem de saber se um problema foi resolvido ou não, além de ser menos doloroso ao leitor se o autor explicitamente reconhecer o fracasso. O passo final da etapa interpretativa é a regra 8. Descubra quais são as soluções do autor. Quando tiver aplicado essa regra, além das 3 precedentes, você poderá ter certeza de que conseguiu entender o livro. Se você começou com um livro que está acima do seu entendimento, um livro que pode ensinar alguma coisa, então percorreu um longo caminho para chegar até aqui. Mais do que isso, agora está apto a completar sua leitura analítica do livro. O terceiro e último estágio lhe será relativamente fácil. Até agora, você manteve seus olhos e sua mente abertos, mas a boca esteve fechada. Até agora, você acompanhou o autor. A partir de agora, terá a chance de expressar-se, debatendo com o autor. O segundo estágio da leitura analítica. Até aqui, descrevemos o segundo estágio da leitura analítica. Outra maneira de dizer isso é que, até agora, expusemos os materiais necessários para responder à segunda pergunta básica que você tem de fazer sobre o livro, na realidade, sobre qualquer coisa legível. Você deve lembrar que a pergunta era o que exatamente está sendo dito, e como. A aplicação das regras 5 a 8 deve ter lhe ajudado a responder a essa pergunta. Quando tiver chegado a um acordo com o autor, isto é, quando tiver encontrado seus termos, detectado suas proposições e argumentos centrais e identificado as soluções que ele dá aos problemas que se propôs, você saberá o que ele disse no livro, e assim, estará preparado para responder às 2 perguntas básicas finais. Já que completamos este estágio da leitura analítica, vamos, como anteriormente, resumir suas regras. O segundo estágio da leitura analítica, ou regras para descobrir o que diz o livro, interpretação do conteúdo. 1. Chegue a um acordo com o autor, interpretando suas palavras-chave. 2. Capte as proposições principais, encontrando as frases mais importantes. 3. Entenda os argumentos do autor, encontrando-os ou compondo-os com base em conjuntos de frases. 4. Determine quais problemas o autor conseguiu resolver e quais ele não conseguiu resolver. Neste caso, decida se o autor sabe que fracassou ao não resolvê-los.